A gente está num estado e numa cidade, numa capital, que parece que não tem tuberculose, né? Eu sou médico do trabalho da Celesc também. E né, se vocês forem lá ver no ambulatório do Medicina do Trabalho, eu tenho um cartaz lá, assim, tosse mais de 3 semanas, é que eu sou pneumologista, trabalho no neurolão, e lá tem cartaz assim, ó, tosse mais de 3 semanas, pense em tuberculose. E são perto de 1.500 pessoas circulando ali nesse ambulatório. As pessoas perguntam com muita frequência, existe tuberculose ainda? Então, a gente está em outro mundo, né? Não é o mundo real, onde a gente vê que a tuberculose ainda causa tanta desgraça, ou talvez, né, nichos que ela causa tanta desgraça. Bom, eu li um livro há pouco, né, e que ele falava sobre esse senhor, vocês conhecem, não? Gossman, né? Esse senhor, ele descobriu a streptomicina em 1943, né? Ele não era médico, ele era microbiologista, e uns 10 anos antes foi dada a missão para ele estudar microbiotas assim, no terreno e ver o que acontecia, porque já tem bactérias no meio ambiente, o que acontecia, o que fazia com que esse microbactério morresse, né? E aí, estudando isso, ele descobriu que tinha um Streptomyces que produzia, né, uma substância que fazia com que o microbactério ele se desaparecesse do meio ambiente, né? Então, isso foi na década de 30 e só 10 anos depois é que foram descobrir a streptomicina, e a streptomicina veio com um sucesso de cura da tuberculose muito grande no início, né? E depois, claro, com toda com resistência ao tratamento. E aí descobriram que o tratamento não poderia ser uma droga só, e teria que ser com pelo menos 2 ou 3 drogas, e logo em seguida já tinha a isoniazida surgindo, né, em 1949, em 1952 o PAS, e aí esse era o esquema, né, esse era o esquema de tratamento, mas mesmo com essas 3 drogas, ainda surgia resistência aos tratamentos na tuberculose. E ele escreveu esse livro em 1964, e no prefácio do livro ele fala, né, se eu fosse tuberculoso, a ideia aterradora outrora a ninguém mais assusta. Surgiram os antibióticos, sanatórios desapareceram, o problema foi resolvido. A moléstia foi vencida. Isso em 1962, né? Essa é uma organização internacional que ainda existe, né? Eles são bem atuantes junto ao OMS e esse era o que eles tinham de conclusão em 1962. Vocês veem assim? Não, né? A gente está com em torno de 9 milhões de doentes, e dos 9 milhões de doentes no mundo, no ano passado, no Dia Mundial de Tuberculose, tinha uma campanha que é assim, ó, procure os 3 milhões. Procure, ache, trate e cure. Por quê? Porque assim, ó, 6 milhões são os notificados. 3 milhões não se sabe onde está, ninguém sabe, né? Eles sabem que tem mais gente, então há uma subnotificação. Não só da tuberculose, né? De outras doenças também, mas tuberculose é isso aí. 1,5 milhões de mortes. Meu Deus, mas eu não vejo gente morrer de tuberculose. Eu vejo gente morrer de tuberculose. Nós vemos, não há. Aqui no Hospital Nereu Ramos a gente vê gente morrendo com tuberculose, e é mais ou menos uma vez por mês, assim, é uma coisa angustiante de uma doença que deveria estar sendo curada, e a gente pergunta assim, ó, mas nosso hospital está na capital, né, com um índice de desenvolvimento bom, mas o que está acontecendo? Então, ela é a principal causa de morte no HIV. Eu vou repetir algumas coisas, porque são assuntos que são interessantes. Quando vai montar uma apresentação, que acaba, às vezes, sendo repetitivo em algumas coisas, né? Na TB multiresistente, 3,5% entre os casos novos. Então, não são 9 milhões de casos novos, dentro desses doentes existem pessoas que não curam, né? Então ficam com tuberculose, mas dentro dos casos novos são 3,5%, de 20% entre os
dos casos previamente tratados. Eu vi a apresentação do Fábio, eu não estava aqui no momento, mas eu dei uma olhada nos slides e ele já falou isso para vocês, né? E o que a OMS ressalta é vidas salvas nesses últimos 13 anos, né? É mais ou menos isso, né? A tuberculose vinha numa curva de incidência e de mortalidade e houve uma queda a partir do ano 2000, uma queda nessa mortalidade. Então, entre pessoas que têm HIV negativo e HIV positivo. Existe muita tuberculose ainda no mundo, né? Bom, o tema era falar sobre droga resistência. Droga resistência a gente vai conceituar, sei que o Fábio já conceituou, eu vou só relembrar. Quem sabe sobre droga resistência? Quem sabe sobre droga resistência é quem testa droga resistência, né? Então, são todos os países do mundo que têm uma vigilância sobre droga resistência. No Brasil, o último foi em 2006, né? 2009, né? Eu acho. 96? Não, 2008. 2007, 2008. Isso. Eu estava confundindo. 2007 e 2008. Então, aqui, ó, o Brasil ele entra nessa cor aí verde. Como é que é? Verde musgo isso aqui? Entre 2005 e 2009 ele viu que havia qual era a carga de resistência no Brasil, né? Alguns países fazem isso mais frequentemente e também há uma preocupação maior, né? Que são China e Índia, que tem a carga de tuberculose de 36% do mundo, né? Então é mais de um terço da tuberculose está lá nesse país, né? Existe alguns que não têm nem noção do que acontece, se tem resistência ou não tem resistência nesse país. Esse achuradinho, assim, ó, esses traços, que são dados nacionais, né? Não foi uma unidade, não foi a OMS que foi lá fazer isso. Aqui foi feito por acho que teve gente que participou desse inquérito aí de resistência. Bom, a percentagem dos novos casos de tuberculose com MDR de 94 a 2000, isso é quantos por cento dos casos novos tinham tuberculose multiresistente. Aqui no Brasil, né, a gente tem menos que 3% dos casos, também dados subnacionais. Mas não é assim bom em toda parte do mundo, né? Na Rússia e nesses países próximos aqui do oeste europeu, a gente tem mais de 18% de casos novos já sendo diagnosticados como tuberculose, tá? A percentagem de casos previamente tratados, ela piora muito mais, né? É o que a gente vai falar aqui, né? Quem tu tem que suspeitar? O tema que me deram, né, Ana? Como suspeitar e onde tratar? Missão. Então, como suspeitar? Se a gente vê um mapa desse aqui, a gente já viu os casos onde, primeiramente, o caso novo já é diagnosticado como TB multi-R. Então, o caso que ele já está em tratamento, não teve efeito, alguns países desses têm mais de 50% de resistência. Vocês acreditam nisso? Eu vejo como se fosse assim uma mentira, sabe? Mas é verdade, é verdade. A OMS está realmente preocupada com isso. Eu acho que são países que eu teria dificuldade para viajar, para passear. Bom, XDR, isso já foi citado, né? Então aqui são países com pelo menos uma notificação de casos XDR em 2012. Esses aqui não quer dizer que não tem XDR, é porque não foram notificados como casos XDR. O Brasil tem XDR sim, a Mônica já falou, o Fábio falou, a gente sabe que tem XDR. Estimativas com TB-MDR que ocorreram entre casos notificados em 2012. Então, existem países com mais de 50 mil casos em 2012, então há 3 anos atrás a situação deve estar pior ou parecida. E no Brasil a gente tem perto de 500 casos notificados de MDR por ano. É o que a gente vê no CIT-TB, em torno de 400, 500 casos por ano de TB multi-R por ano no Brasil. São todos os casos? Não, né? Então a gente tem muito caso de multi-R que não está sendo diagnosticado, por quê?
porque não pede cultura, porque o paciente às vezes morre sem fazer diagnóstico, então a gente tem muito mais casos de TB multiétnico. Esse slide foi apresentado de manhã. Nesses 13 anos em Santa Catarina, a gente tem de todos os padrões de multiresistência, de padrões de resistência, a gente tem 142 casos, 2 casos foram casos que a gente acompanhou aqui no Hospital Nereu Ramos, né? Das multiresistências, então são 72% das multiresistências. Os desfechos, eles são... A gente tem medo, né, da tuberculose multiresistente, porque o desfecho é muito ruim, as pessoas morrem de tuberculose multiresistente ou ficam falidas e elas vão evoluir para XDR. Tem muitos pacientes desses que já têm 3, 4, 5 tratamentos em multi-R, eles faliram com o tratamento, destruindo o pulmão e disseminando tuberculose multiresistente. Então, eu acho que quando a gente vê isso, a lição maior que a gente tem para todos nós que tratamos de tuberculose é fazer direito no início, né? No início do tratamento, né? No posto de saúde, ou mesmo os pacientes chegam aqui, é fazer direito para esse paciente não chegar. Novamente sobre, eu não sei se foi falado sobre isso. O que é resistência natural? Resistência natural é a mutação, é a única característica que o bacilo tem para fazer a sua resistência. Tá? Existem outras que os infectos até podem me ajudar, transdução, tem umas outras 4 características que as bactérias usam para criar resistência, e o bacilo ele só tem a mutação, tá? Graças a Deus. Né? Então, o que significa isso? Resistência natural é que dentro de uma população de bacilos eu vou ter ali alguém que naturalmente vai mutar, vai ficar mutante, vai ficar resistente. E quanto que eu preciso ter? 10 na 8 bacilos. 10 na 8 é quanto? 100 bilhões de bacilos. Né? No espirro tem quantos milhões de bacilos? O Mônica falou ali há pouco. No espirro tem 2 milhões de bacilos. Então, quando espirra, tem 2 milhões de bacilos. E precisa muito mais dos bacilos que estão lá no espirro para criar uma resistência. Então, a isoniazida existe isso, pirazinamida, etamoldol. Quem estudou isso? Isso aí foi em 1969, Calmet Guerin, aquele que leva o nome do BCG, né? Ele é que viu estudou isso aí, e esse trabalho é utilizado até hoje para saber quanto que precisa de bacilo para ter uma resistência, né? Então, resistência natural, eu não interfiro nela. Se eu deixar lá o paciente sem tratamento, lá dentro dele vai criar bacilos com resistência. A resistência secundária é aquela que acontece quando o paciente não é aderente, eu dou remédio para ele, ele testa o remédio, fica bom, depois para de tratar, eu dou subdoses do remédio, ou eu dou tratamento não eficazes para ele, né? Então eu vou dando material, meio ambiente para esse bacilo ele criar as resistências secundárias dele. Então, resistência natural, resistência secundária. Desculpa, aqui tá certo, tá certo. A resistência primária é aquele paciente que está ali do lado do leito, do paciente que internou com uma resistência secundária, paciente que está na rua, bebe, interna no Nereu, toma um mês de remédio, fica bom, pula o muro, vai lá para a Praça 15, volta e assim vai. E aí ele cria uma resistência secundária. Aí ele vem para o lado de um paciente bonzinho, né? Paciente que pegou tuberculose, ou não sabe. E aí esse paciente vai passar o bacilo dele com uma resistência secundária para aquele que não tem culpa nenhuma e quer tomar o remédio certo. Então essa é a resistência primária, é o paciente que pegou de um paciente com resistência secundária. E a multiresistência, e aí existem outras drogas, outras formas de resistência, mas a multiresistência é quando eu tenho resistência às principais drogas para tratar tuberculose. Quais são elas? Rifampicina e isoniazida. Eu não posso perder essas duas drogas. Quando eu perco essas duas drogas, o tratamento é aquilo que o Pedro falou. É
não é tão bom, a cura não é tão boa, eu não consigo tratar em pouco tempo, eu tenho que usar mais tempo de medicação. Então, o que eu uso? Se eu tenho uma chance de um bacilo em cada 10 na 8 virar a ser resistente à rifampicina, 1 na 10 na sexta a isoniazida, 1 10 na 4 eu faço um fogo cruzado, né? Eu vou dar todas as drogas, e aí eu vou ter que ter 10 na 24 bacilos, é muito bacilo, para ter um resistente dentro desse esquema terapêutico. Então, usando as 4 drogas, eu tenho uma chance muito menor, né? uma proteção muito menor para o paciente vir a ter algum tipo de resistência. Tá? Então, é isso que a gente usa para evitar qualquer tipo de resistência, a monoresistência, a poliresistência, a multidroga resistência ou a XDR, é a associação de medicamentos, e aí está a explicação no slide anterior. A gente usa uma fase intensiva com 4 drogas para diminuir a população bacilar e uma fase de manutenção para eliminar todos os bacilos persistentes. Nessa época da década ali, que descobriram a streptomicina, os tratamentos para tuberculose, eles tinham muito medo da tuberculose. A tuberculose matava mesmo, né? E eles usavam no mínimo 2 anos de tratamento, né? Eles tinham medo porque eles achavam que aquilo ia reativar, porque também tinha muita tuberculose, né? E aí a tuberculose surgia do nada, assim, né? Então, o tratamento ele reduziu quando surgiu a rifampicina na década de 60. Então, já foi muito ruim, né? Hoje, com 6 meses, é muito bom. A gente tem que convencer os pacientes. Já foi pior, né? Temos que... Bom, tratamento regular, né? Proteção de resistência adquirida e garantia da cura duradoura com tratamento regular, né? Para tratamento regular, é fundamental a DOT, né? Eu acho que tem pessoal aqui da rede básica e a gente tem dificuldade, mesmo nos nossos pacientes que têm multidroga resistente, que estão aqui, fazem o diagnóstico aqui ou fazem um início de tratamento aqui, e depois vão para os postos de saúde, a gente tem dificuldade no DOTS destes pacientes. Imagina, né, no esquema básico, não tendo, é uma chance maior de a gente ter esses pacientes com droga resistente. Bom, esse é o melhor esquema de tratamento, né, que a gente tem. Esse é o esquema básico. O Felipe já falou sobre ele. Os tipos de resistência. A monoresistência é a resistência a qualquer tipo de droga de primeira linha, né? Rifampicina, isoniazida, streptomicina, ethambutol. A poliresistência é quando eu tenho 2 ou mais fármacos com resistência, só que não pode estar rifampicina e isoniazida junto, tá? Aí é poliresistência. A multiresistência, então eu perdi os 2 principais. E a XDR é quando eu tenho resistência a um injetável, kanamicina, capreomicina e amicacina, mais uma quinolona. Quando eu dou aula para os alunos na medicina, às vezes a gente passa nos leitos, eu falo sobre tuberculose e eles estão começando a aprender, né? E aí fala sobre tratamento de tuberculose, e a gente fala sobre dos tratamentos é quinolona, tomar antibiótico durante 7 dias. Aí quando tu começa a pensar em uma doença que tu tem que tomar remédio durante 2 meses, né? 2 anos, né? 24 meses, 18 meses, aí tu vê a dificuldade de tu poder curar essa doença. O Cleiton já falou sobre esses esquemas de tratamento. Então, quando a rifampicina ela está no esquema, né, no caso de uma monoresistência isoniazida, o tempo de tratamento é mais curto. Quando sai a rifampicina, o tratamento é muito mais longo, com exceção quando a gente tem mais drogas envolvidas numa poliresistência, tá? Vocês vão perguntar quem trata isso, né? A gente trata resistência aqui, se a gente sabe tudo isso decora. Eu não sei decora, não sei se a gente sabe decora, mas assim, ó, tem manual, a gente sempre pesquisa, e até para não ter erro mesmo, né? Então, isso existe no manual, que eu acho que é importante saber onde buscar a informação, né? E aqui tem todos os efeitos colaterais desses esquemas. Eu acho que é importante saber que é assim que a gente faz aqui também na referência, né? Não tem que saber tudo isso de cabeça.
O esquema da TB Multi-R, então, o principal é com streptomicina, 5 vezes por semana, né, 2 meses, etandutol, quinolona, PZA e perizidona. Depois passa para 4 meses com strepto 3 vezes por semana, e depois mais 1 ano de etambutol, quinolona e perizidona. Depende, tá? Depende. Aí a pergunta que foi feita para o Cleiton, quando faz cultura, né? Na TB Multi-R a gente faz cultura, porque é assim que a gente acompanha a evolução do paciente. Ele vai fazendo cultura de 3 em 3 meses, tá? E aí, se o paciente, antes dos 12 meses, negativar a cultura, eu fico contente, tá? Eu fico contente que ele vai ter que tomar 18 meses de remédio só. Senão, muitas vezes eu tenho que estender esse tratamento para 2 anos. E olhe lá, e olhe lá. A XDR, a gente tem que conversar com o pessoal do Hélio Fraga para decidir qual tipo de droga que a gente vai usar, é um esquema à parte. A gente teve 3 casos com XDR. 2 pacientes morreram aqui no Hospital Nereu Ramos. Um paciente era HIV negativo, o outro era HIV positivo. E a gente teve um outro paciente que a gente acompanhou monitoramente, né, que era um paciente que curou. Curou, né? A gente está acompanhando ele, o acompanhamento desses pacientes são 5 anos após. Então, até isso, o posto de saúde é muito importante para a gente, né? E a referência terciária, a gente não tem um ambulatório aqui, a gente vai falar, quando eu falar sobre onde tratar, que a gente não tem ainda no estado, o posto de saúde tem que fazer esse acompanhamento desses pacientes que curaram a doença. Bom, quem suspeitar de TB Multi-R, o Cleiton já falou, vaciloscopia positiva no final do 2º mês de tratamento. Lembrar da cultura se já não tenha sido pedida a cultura. A gente tem em Santa Catarina, a gente tem um suporte muito bom do laboratório central, do LACEN. A gente pede cultura e a cultura é feita. Não pede cultura e eles fazem cultura também. Isso é muito bom. Tem que ser assim, né? Eu acho que é uma visão lá na frente de questão de saúde pública. Nós temos 1.800 casos todo ano, é isso? Já falaram isso aqui? Foi isso? 1.800 casos. Quanto que eu falei de casos novos tem de resistência? No mundo é 3,5%. Aqui no Brasil é um pouco menos, né? A gente tem quase 1% de resistência. Mas se for botar esses 18, dá 180 casos. Não deve ser tudo isso, né, Gabriel? Não é 1%. Mas vamos que seja 90, 60 casos de multiresistência. A gente vai pegar assim, daqueles de casos novos. E aí tem todos os outros de retratamento. Então aí, quem buscar? Quem suspeitar? Nós vamos suspeitar de todo mundo. Faz cultura. Não é, Darcita? Né? Ela concordou. E aí, todos os casos que a gente vai retratar, tá? Então, contato de TB multiresistente. Não dá para deixar passar, né? Se tu tens contato com TB multiresistente, tem que ter cultura para saber se o paciente tem o mesmo padrão de resistência. Antecedente de tratamento prévio, dependendo do tempo percorrido. Então, o paciente já fez um tratamento prévio de TB. Quanto tempo para atuar? 1 mês, 2 meses, 1 ano, mas parou, abandonou o tratamento, faz novamente cultura. Pacientes imunodeprimidos, principalmente HIV. Esses pacientes têm indicação de fazer cultura. Falei esse tratamento anti-TB, esse nem se diz, né? Então, o Cleiton já botou os critérios lá de falência. E populações de risco. Quais são as populações de risco? Aí a gente tem populações privadas de liberdade, né? É muito frequente, a incidência é muito alta. Em Santa Catarina a incidência é mais de 1.000 por 100.000. Sabe quanto é que é em Santa Catarina, né? Já foi falado aqui. É 29 por 100.000. Dentro de presídio é mais de 1.000 por 100.000. É muita chance de ter tuberculose e maior a chance de ter uma resistência aqui, né? E se tiver, nós temos que ser rápido, não podemos ficar brincando, né? Porque vai passar a TB Multi-R. O pessoal de rua, né? Moradores de rua, cracolândias, populações indígenas, existem muitos trabalhos mostrando da suscetibilidade deles à resistência, a uma tuberculose com evolução desfavorável.
E aí, se for TB multi-R, é muito melhor a gente pecar por excesso. E quem é que trabalha aqui no meio aqui? A gente, né? Então a gente tem risco disso, tá? As pessoas têm muito medo do Hospital Nereu Ramos, eu digo. A Mônica falou, ninguém teve tuberculose que trabalhou na fisiologia, né? Todos os outros setores tiveram pessoas que desenvolveram tuberculose, mas assim, risco maior é quem está na emergência, que vai chegar a pessoa tossindo e tu não sabe quem é. Posto de saúde vai chegar tossindo e tu não vai lembrar do sintomático respiratório, tu não vai lembrar de pedir um BAR. E o paciente vai vir uma vez, vai vir 2 vezes, vai vir 3 vezes no pré-natal, e aí tu vai dizer, pô, mas tu fuma assim? Não, e que tosse é essa que tu já está vindo aqui no pré-natal há 4 consultas e tu não para de tossir, né? Aí está lá uma gestante com tuberculose, aquelas coisas, né? Então, lembrar sempre, né, do risco, quem vem procurar a gente que pode estar com uma tuberculose. Bom, como suspeitar falência da TB multi-R, essa aqui é aqueles casos onde a gente vê um paciente falido do tratamento de TB multi-R e a gente vê a partir do 12º mês, né, mais ou menos, a gente começa a suspeitar. Por que tanto tempo assim? Porque demora mesmo, o tratamento da TB multi-R é lento, está 3 meses tomando remédio, aí o pessoal da enfermagem pergunta ali, doutor, não vai mandar embora, já está bom, não sei o quê, né? Então, vai para casa. Então, e tem que ser em casa mesmo, a gente não tem leito para internar todo mundo aqui, tá? Não tem como botar, então, se forem ver todos os TB multi-R, não tem como ficar aqui internado. Só que tu não consegue, nesse pequeno período, saber se o paciente vai evoluir bem ou não. E aí precisa ter essa rede de suporte lá na ponta para saber se o paciente vai evoluir bem ou não. Então, quando que a gente considera indicativo de falência? Não quer dizer que é falência, né? Quando no 12º mês a cultura ainda está positiva, né? Se as lesões elas vão piorando, as lesões pulmonares radiologicamente vão piorando. Se o paciente numa cultura ele tinha resistência à rifampicina e isoniazida, a gente não pede teste de sensibilidade sempre, tá? Mas muitas vezes tu vai vendo que o paciente não está melhorando e tu pede um novo teste de sensibilidade e aí vai ver que aí agora ele é resistente à streptomicina, que aí agora ele é resistente a outra coisa, e aí tu pede para o Hélio Fraga para ele testar para a gente, aí ele já tem uma quinolona resistente, aí esse paciente ele tem uma chance de ampliação chance de estar ampliando com o padrão de XDR, né? Pacientes que não melhoram apesar do tratamento correto, do tratamento certo. Bom, eu fiz uma pesquisa formal do pessoal do Hélio Fraga, como que eu ia conduzir um caso, né, de uma resistência no teste molecular rápido, para saber, né, porque eu não tinha pego nenhum caso aqui. O pessoal, eu falei com o Sérgio Beducci, que é infecto aqui com a gente, ele disse que recebeu vários já de Inexpert. Eu sou médico daqui, do Hospital Nereu Ramos, e não recebi nenhum teste ainda. Então, eu fiquei em dúvida até porque eu queria falar para vocês, quando é que a gente suspeita num teste, né, de rápido molecular, se o paciente é resistente? Bom, ele vai dizer, né, vai dizer resistente à rifampicina. E eu acredito sempre nisso. Aí é que tá, né? Então, isso eu acho que talvez falta um treinamento aí pro pessoal da área de saúde. Aí eu descobri que existe uma norma do Ministério da Saúde explicando o que os médicos têm que fazer em relação a isso, e quem quiser eu posso repassar, tá? Bom, eu descobri agora, é novidade para mim. Bom, o teste rápido ele é indicado para essas TB pulmonar de laringe, adultos e crianças. Ele também é utilizado em formas extrapulmonares, isso eu li, eu não tenho experiência nenhuma com isso e aprendi hoje com a Darcita. A Darcita de manhã falou, se tiver alguma coisa de fragmento, a máquina já não lê, ela que lê, ela está me dizendo, ó, e eu achei que eu podia pegar um gânglio macerado lá e mandar para ela que ela já ia ler no Inexpert, ver só. Então, pela normativa do Ministério da Saúde, ele fala que escarro reduzido, lavado broncoalveolar, lavado gástrico, líquor, até aqui eu acho que dá, né? Aqui não dá, né? Isso eu tirei da normativa, tá?
é muito rápido, o tempo é 1 hora e 50 minutos, né? Acho que 2 horas, e ele já mostra a resistência à rifampicina. Posso suspeitar de resistência à rifampicina num paciente que faz um Gene Expert? Posso. Bom, os resultados que pode dar lá, né? Ele pode dar não detectado. Vocês me corrigam, pelo amor de Deus, eu vou mexer aqui. Eu estou na teoria aqui, tá? Pode dar não detectado. Aí, se não detectou lá no Gene Expert nesse teste rápido, ele é negativo. Detectado com resistência à rifampicina não detectado. Então, ele só achou o bacilo, mas não tem resistência. Então, ele é positivo e tuberculose sem resistência à rifampicina. Pode ser detectado por resistência à rifampicina. Opa, estou perto aí de um bacilo resistente. Então aí ele tem resistência à rifampicina. Sem resultado inválido ou erro pode acontecer, aí tem que repetir a amostra e detectado e resistência à rifampicina indeterminada. Positivo para tuberculose e resistência à rifampicina inconclusiva. Tu repete o teste, nova amostra. Quando ele dá inconclusivo, tem que repetir isso aí, tá? Existem vários fluxogramas lá nessa instrução normativa, só que eu trouxe uma mais simples para a gente discutir. Não era o foco daqui, era como pensar, como suspeitar de resistência, né? Então, quando eu tenho um TRM, né, um teste rápido molecular, detectando o micobactéria tuberculose, o paciente tem tuberculose, ponto. Diagnóstico de tuberculose. Se a resistência à rifampicina for detectada, realiza-se outra cultura com sensibilidade. E eu vi que hoje o LACEN, ele faz já na mesma hora que testa, ele já pede essa cultura para ti, é isso? Então não, eu acho que é mais eficaz assim, porque tu não perde tempo, né? E aí tu encaminha para a referência terciária. Quem é a referência terciária? É outra pergunta que eu tenho que responder hoje na aula. Bom, assim, ó, a resistência à rifampicina não foi detectada. Então aí o paciente tem TB, né, e aí realiza a cultura, tem sensibilidade, e tu começa o tratamento com esquema básico. Deu tuberculose com resistência, tu manda para a terciária resolver. Deu resistência, deu TB, né, no teste feito do ambulatório vai bombar. E aí tu faz o esquema básico para tuberculose, tá? Que a atenção básica, quem tem que trabalhar lá são pessoas generalistas que vão ver o paciente com tuberculose, seus contatos e fazer o tratamento diretamente observado. Acontece isso em Santa Catarina? Alguns postos, a gente tem alguns municípios, né, que o município investe, bota lá um profissional, né, capacitado, capacita uma equipe toda, né, e aí ali vai ter resultado. Ali a gente acredita assim. Essa atenção básica, como eu estou falando e como o Ministério diz, essa atenção básica ela é terciária hoje. Essa atenção básica com pessoas treinadas, eles conduzem os nossos casos de TB com TR. Porque o que vai acontecer? A secundária não trata a resistência, nem a primária. Quem trata a resistência? Qualquer resistência, tá? Monoresistência, poliresistência, multidroga resistência, é tudo na terciária. Onde é que é a rede terciária aqui? Onde é que é o nosso... Que é? Doutor Cleito? O Cleito, ele tem um ambulatório que foi aberto meio a força, né? E tem que ser, porque assim, ó, precisa, a gente está precisando. E o Cleito se comprometeu a atender a região da Grande Florianópolis, caso do TB no TR. Então, aqui tem essa guarida. Mas a gente é guarida para o estado todo. Se tem alguém lá em São Miguel do Oeste que tem um TB no TR, que não sabe como conduzir, o paciente não está bem, a gente interna, arredonda e devolve para eles. Tem algum esquema que eles vêm aqui de vez em quando, de mês em mês, trimestral, semestral? Não tem. Não existe isso, tá? A gente é terciária e não existe. Eu digo para vocês que eu trabalho aqui, eu mando os pacientes para lá
E fico muito curioso de saber como é que eles estão sendo conduzidos lá, né? Claro, a gente faz um contato todo com o pessoal que vai receber o paciente, pergunta, vê se tem o equipamento, se eles conseguem fazer o injetável, e aí confia muito na capacidade do paciente de procurar o posto de saúde, ou se procurar se a coisa não está indo certo. Mas é muita confiança, né? Confia na rede, confia no paciente, confia que o remédio vai dar certo para ele. E a referência terciária ficava com esses manejos de TB resistente e sua complexidade. Vocês veem aqui, ó, a gente é hospital, tá? Não há referência terciária, não precisa ser um hospital. Referência terciária é um ambulatório, né? E podia ter uns 3, 4, 5 pelo estado de Santa Catarina. Podia ter referência secundária mais. Em cada município grande, igual Florianópolis, Blumenau, referências secundárias. E a atenção básica, a comunidade de baixa saúde e as equipes faria essa atenção básica. E o hospital de retaguarda para qualquer um desses. Por que acontece? O paciente tem diagnóstico de tuberculose lá na emergência do regional, ele vem para cá, para a referência terciária, que é o nosso hospital. Ele tem intolerância medicamentosa, hepatotoxicidade, ele vem aqui para o hospital. Ele tem multiresistência ou qualquer outra resistência, ele vem aqui para o hospital. Depois ele volta para lá, né? E aí funciona a coisa. Funciona em alguns locais onde a equipe é bem treinada. Eu sei que existem alguns lugares que funciona bem. Porque, sabe o que acontece lá? A pessoa faz diagnóstico de resistência, a pessoa conduz o caso, poliresistência, multidroga resistência, e aí está aqui na referência. Eu acho que é a atenção básica ainda que a pessoa está. A pessoa está aqui, ó. Ela não foi dito para ela que ela é referência secundária e nem terciária, mas ela assume isso aqui tudo. E é isso que eu vejo no Santa Catarina como está. Então, essa é a estrutura. Se eu estou enganado, me corrijam, levante a mão e me corrijam. Mas ela é muito nebulosa ainda. A gente não sabe para onde mandar. A gente sabe que tem os Palmeiro Ramos que tratam tuberculose. Ah, mas tem ambulatório de tuberculose aqui, para o estado todo, como é que funciona? Marca na agenda. Então a coisa ainda está nebulosa. Eu sei que na década quando é que o Hospital Ramos foi em 40, né? 43. Ele fez 70 anos há 3 anos atrás, né? Foi legal aqui, a gente fez comemoração, tudo. Então há 73 anos atrás, tinha tuberculose e mandava para o Nereu Ramos, né? E hoje, tem tuberculose, manda para o Nereu Ramos também, né? A estrutura mudou, né? A gente hoje tem condições de tratar tuberculose em todos os postos de saúde, em todos os lugares, pelo CIT-TB. É uma maravilha, a gente consegue fazer notificação e receber essas drogas em qualquer município, é isso que acontece, né? Quem consegue notificar. Mas eu acho que ainda falta onde tratar um local melhor organizado pelo Estado, né? Definir melhor. Eu acho que falta isso, tá? Obrigado.